Cacá, faz então. Boa tarde a todas e todos, né? Sejam bem-vindos a esse encontro internacional, né? Seminário internacional, interrogando a educação das relações étnico-raciais no Brasil, a nossa mesa 10, indigenizando a universidade. Né? Eu tenho o prazer de ter aqui na mesa, né, conosco o José Aparecido Chacriabá, professor indígena da etnia Chacriabá, graduado pela UFMG na formação intercultural para educação indígena, né, habilitação em ciências da vida e da natureza, e atualmente é pós-graduando em inspeção escolar. Tem também o Eremr Alves Braz, professor indígena da etnia Pataxó, graduada pela UFMG na formação intercultural para a educação indígena, habilitação em ciências da vida e da natureza. Atualmente é pós-graduanda do mestrado profissional em educação da Faculdade de Educação da UFMG. Também o Reginaldo Ramos dos Santos, professor indígena da etnia Pataxó, graduado pela UFMG na formação intercultural para educadores indígenas, né? Habilitação em ciências da vida e da natureza, e é uma importante liderança para seu povo e para as causas indígenas brasileiras. Né? E tenho também a Rebeca de Cássia Andrade, né? Que é engenheira agrônoma e doutora em educação, né? Pela UFMG, pela Faculdade de Educação da UFMG. Bom, então, para mim é um prazer muito grande, uma honra muito grande ter vocês aqui nessa mesa e poder fazer a mediação de nossa fala, né? E conforme o tema da mesa, nós havíamos o tema escolhido foi o da indigenelização do espaço do território universitário, né? Então, nós vamos conduzir essa discussão no sentido de tentar entender a percepção de vocês sobre essa relação, né, dos indígenas com a universidade. Né? Eu gostaria muito de ouvir de vocês, e espero que a gente depois possa, ao final, debater um pouco, né, que seria a seguinte questão. Obviamente, quando nós entramos na universidade, né, nós procuramos nos transformar. Nós entramos na universidade com o intuito de aprender alguma coisa, de ganhar novas experiências, né, novas habilidades. Inclusive, no brasão da UFMG existe uma frase muito bonita, né? Incipta vita nova. É uma frase de um livro do Dante Alighieri, né? E significa aqui começa uma vida nova. Né? Então, essa inscrição no brasão da UFMG sempre me deixou muito orgulhoso de participar dessa comunidade. Né? Eu me formei em biologia, né, em ciências biológicas, licenciatura pela UFMG. Depois fiz meu mestrado em filosofia, também pela UFMG. Fiz meu doutorado em educação, também na UFMG. E sou professor dessa casa, né? E atuo na graduação e na pós-graduação. Então, sempre me senti muito orgulhoso dessa inscrição, porque realmente é uma vida nova. Mas eu queria ouvir de vocês, tá bem? Não só as experiências que vocês tiveram, não só o quanto a universidade afetou vocês, mas como vocês também percebem a afetação de vocês, né, sobre a universidade. Como vocês percebem que essa universidade se transformou enquanto vocês passaram por aqui, né? E, principalmente, também, né, uma vez que nós queremos construir um novo território, a partir da presença de vocês, né, indigenizando a universidade, né, o que também vocês esperam que a universidade possa, o que ela necessita modificar, né, as relações que nós vamos ainda estabelecer. Tá?
Então, eu acho que eu já falei muito, né? Não é, eu estou aqui para mediar, né? E conforme nós combinamos, né? Eu gostaria de passar, então, novamente, dar as boas-vindas a vocês, né? Dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês, né? E caso vocês queiram também completar a apresentação que eu fiz de vocês, sintam-se à vontade, né? E conforme nós combinamos, eu gostaria de passar a palavra para o Reginaldo Ramos dos Santos, professor Reginaldo, tá? Então, Reginaldo, passo a bola aí para você, né? Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, parentes. É uma satisfação muito enorme estar aqui fazendo parte desse seminário e poder trazer aqui um pouco de conhecimento e, ao mesmo tempo, também ganhar conhecimento com as experiências de nossos parentes na universidade. Falando desse território da educação indígena que está entrando nas universidades, adentrando essas universidades, é muito relevante lembrar que, para a gente, é uma transformação muito grande. Não só dentro da educação escolar indígena, mas também na comunidade, a gente enquanto liderança. E eu sempre eu falei quando eu estava estudando, 2015 a 2019, na UFMG, que a gente entra professor para fazer o curso na UFMG e sai professor pesquisador. Porque isso é importante, porque a gente vai com conhecimento novo para a nossa aldeia, onde fortalece o conhecimento tradicional, porque lá na UFMG a gente tem uma tribo de povos indígenas do Brasil, onde se encontram. Aqui em Manaus é um lugar muito sagrado, onde a gente aprende durante os 5 rituais oficiais que tem dentro do planejamento dos nossos cursos, onde a gente pisa em um solo totalmente sagrado, e ao pisar naquele solo, o enriquecimento cultural é muito grande. A gente sente a força da mãe natureza em nossos pés, a gente tem mais força para bater o maracá, e tudo isso culmina em sabedorias, em enriquecimento. E quando a gente também pisa no mandala, a gente se sente em outro local que tem uma alma e um corpo que tem muita força. E essa força é o que nos dá sustento durante o tempo que a gente estuda na capital de Minas Gerais. E confesso a vocês que, durante o tempo eu estudando, o meu pensamento sobre a ciência do homem branco mudou bastante, porque o nosso professor nos mostrou a ciência do homem branco com outro olhar, com uma outra química, com uma outra física, aonde esses conhecimentos científicos se uniu junto aos nossos conhecimentos tradicionais e a gente acabou saindo daí da UFMG, com certeza, pesquisador. E eu tenho o maior orgulho de dizer que lá na UFMG, no FIEI, dentro do nosso programa de estudo, eu não apenas aprendi as lições que traz os livros. Livro esse totalmente diferente do que o homem branco escreve. Um livro que nós mesmos podemos escrever. E é tanto que eu fiquei tão orgulhoso com a nossa universidade que, mesmo na área da ciência da vida natureza, me permitiu eu fazer minha tese sobre a língua do povo indígena Pataxó-Ranrãe, o que marcou muito a nossa história, porque eu fui o primeiro Pataxó-Ranrãe a fazer um trabalho voltado para a língua Pataxó, onde a gente pôde trabalhar o reavivamento, a revitalização, a nova vida, a reconstrução da língua Pataxó-Ranrãe, e hoje a gente trabalha na escola, na comunidade, com muita alegria, e hoje o povo Pataxó-Ranrãe tem um professor pesquisador da língua graças à universidade. Então, a universidade ela tem dado essa oportunidade aos nossos parentes, aos nossos professores, e com isso está havendo essa retomada do povo indígena nas universidades, onde
no Brasil todo, aonde a gente está entrando pela porta da frente, não pela porta do fundo, nem pelas janelas. O que antes a gente não tinha nem essas oportunidades. E aqui na Bahia mesmo, graças aos estudantes Jerry Matalauê, e é o nosso Erlon, né, que já se foi, que tiveram a coragem de ir para o Mato Grosso, estudar na Unemate, e que abriu as portas, talvez, para os estudantes estar adentrando a universidade. Aí, no povo Pataxó-Ranhães, a história do primeiro aluno, né, a primeira aluna a entrar na UFMG foi a Magilda, na matemática, né? E a Magilda começou a polarizar dentro da escola e na comunidade que era um espaço muito bom e que a gente deveria estar buscando adentrar essa universidade, e foi isso que foi amadurecendo a ideia, foi nos dando coragem, dando conhecimento, e graças a Deus, hoje já são para mais de 20 Pataxó-Ranhães, né, que está se graduando dentro da UFMG, e um outro marco especial nisso foi a vinda da nossa professora Maria Goretti e também do nosso professor Célio em nosso território, onde pela primeira vez a UFMG esteve dentro do Caramuru, no território Pataxó-Ranhães, onde a gente fez várias visitas em locais sagrados, onde poucas pessoas não indígenas têm ido, e foi com muita alegria que o cacique Gesso, que hoje já falecido também pelo Covid, acompanhou essa equipe, um momento muito rico para a nossa comunidade, e a gente acredita que esse passo que a UFMG deu dentro do nosso território, ele vai ser um passo muito grande para a nossa educação escolar indígena, porque a educação escolar indígena hoje, sem as universidades federais, ela não tem como caminhar com muita força, porque nossos professores, graças a Deus, têm a experiência que têm com a educação não indígena, graças à universidade. E essa educação não indígena, por mais que a gente fala na educação mais indígena, e quando eu cheguei na UFMG, eu fui com... aqui que a gente fala, fui com a orelha em pé, achando que lá eu ia encontrar um bicho de 7 cabeças. E quando eu cheguei lá, encontrei professores altamente qualificados, com conhecimento riquíssimo na educação escolar indígena, e isso facilitou. Então, eu estudei sem nenhum problema na universidade e, com certeza, foram 4 anos rápidos e deixaram muita saudade. Espero retornar mais vezes na universidade, porque lá é um lugar sagrado hoje, não só para mim, mas como para o povo Pataxó-Ranhães. E na questão da educação escolar, a gente percebe que hoje as escolas indígenas ela está tendo essa retomada, ou seja, ela está sendo protagonista de sua própria história. O que antes, quem fazia esse protagonismo era os municípios, né, com sua Secretaria de Educação, e também o Estado, com seus modelos educacionais que não servia para o nosso povo. Hoje, as escolas, com seus diretores indígenas, com sua pedagogia indígena, retomou. Muitas escolas, são poucas hoje no Brasil que não tenham feito essa retomada, que hoje tem a sua pedagogia própria, que hoje tem uma administração própria, seguindo o modelo, seguindo a diretriz do Estado do município, mas aplicando a metodologia pedagógica indígena e uma caminhando ao lado da outra. Então, a gente vê esse avanço, e esse avanço é muito importante para que a gente faça essa retomada da tradição escolar indígena, da tradição dos seus povos indígenas, porque uma aldeia que nem a minha não é fácil, uma aldeia que nem da UEL não é fácil, onde a cidade encostada está perto de nossas aldeias. Né? O povo Chacriabá sabe muito bem disso também. Então, não foi a aldeia que encostou perto da cidade, foi a cidade que encostaram bem próximo das nossas aldeias. E é uma luta constante para que a gente mantenha essa tradição nossa, porque não é fácil. Eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente balança o maracá em nossa aldeia, em nossa escola, não chega lá no Caldeirão do Hulk, não chega no Faustão, não chega no Rodrigo Faro. Mas quando lá toca uma rocha, um forró, um axé, assim, ela que for, entra com muita força nas aldeias. Então, um jogador Neymar, a gente não vê ele usando cocá,
mas muitos nossos indígenas a gente vê usando um corte de cabelo dele, vê usando um anel, um brinco similar ao que Neymar usa, um jogador de futebol, um famoso. Então, tudo isso tem que ter cuidado para que não atropele a nossa cultura, que uma cultura forte, se a gente não tiver cuidado, ela sobrepõe a outra. E a cultura forte que eu estou falando é aquela da mídia, onde a mídia vende o seu produto muito caro e talvez o produto tenha tanta qualidade. E não é fácil hoje nós pegar nossos jovens numa aldeia onde a cidade está tão perto e fazer uma apresentação na praça, porque lá tem as meninas da cidade, tem os rapazes da cidade, e tudo isso os meninos, se a gente não tiver muito cuidado, os meninos vão se afastando disso, tem a vergonha. Eu lembro que quando eu comecei o meu processo de estudo da língua indígena, eu tive dificuldade na sala de aula. Os meninos tinham vergonha. Para escrever é uma coisa, para falar é outra. Porque os meninos já não sabem, não sabem nem o que é a prosódia da língua indígena. E eu relatei tudo isso, todo dia eu relatava e passava para a professora Maria Goretti. E Maria Goretti sempre dando uma força, incentivando. Muitas vezes eu me sentia frágil, dava vontade de desistir, mas Maria Goretti, junto, representando, é claro, a CVM, o FIE, o FMG, uma pessoa que deu muita força. Rebeca sabe, né? Eu sempre consultei. Então, os professores que eu poder estar junto ali, o Érico, uma pessoa que me deu muita força também na época. Então, hoje, graças a Deus, tem um material rico feito da língua indígena, já dialogo com meus alunos na língua indígena, e graças à Universidade Federal de Minas Gerais, graças à UFIE, à CBN, que a gente pôde ter um material impresso, um material aprovado por uma banca de doutores, aprovado pelos parentes, e a maior aprovação que eu tive, que a minha felicidade foi no dia que a professora Maria Goretti, que foi a minha orientadora, esteve com o Célio no Caramuru, e eu fui para uma sabatina, apresentar meu trabalho com meus parentes, com os caciques, pais de alunos, e eles falaram para Maria Goretti que estava feliz em aprovar naquele momento o meu trabalho de pesquisa e que estava servindo muito bem para a comunidade indígena fazer a retomada do processo indígena. Então, para mim, a aprovação maior foi naquele momento. E, com certeza, a professora ficou muito feliz. E, quem sabe, todos os trabalhos indígenas dos nossos estudantes fossem aprovados, por último, por sua comunidade, né? Isso deixa muito rico e, no momento, eu fico muito alegre e vi que deu tudo certo. E, então, essa retomada que a gente chama nas universidades, essa retomada do território nas universidades, ela só não cresceu mais durante esses últimos anos por conta de um governo sacana que a gente tem, né? Um governo que não tem projeto nenhum para as comunidades indígenas, nem as minorias, e que a gente a gente deu a celeridade no processo de formação nosso, porque o medo foi grande, a gente não conseguia se formar. Então, eu acredito que esse ano foi um ano de 2020, talvez não para ser esquecido, mas para que a gente trabalhe melhor no ano de 2021. É claro que a gente sabe que está longe de acabar essa pandemia, tem que ter muitos cuidados. Aí a gente sempre vê as pessoas andando sem máscara, aglomerações, e parece que nada está acontecendo, mas o prejuízo para nós foi muito grande. E imagine nós, povos indígenas. Se o prejuízo com o governo Bolsonaro já foi grande sem a pandemia, imagine com a pandemia. Mas o lado positivo disso tudo é a demarcação do território nas universidades. E aquele Mimanal, lá na Faculdade de Educação, na UFMG, é uma demonstração viva disso. O mandala já parece que nem é mais um mandala de todos, parece que é um mandala indígena. E as músicas indígenas ali, aquele ar, aquele corpo com a alma nobre ali, com certeza também é uma demarcação. E aquela casa dos parentes Machaca ali, do Chacriabá, que também eu acredito que um dia vai ser feito, o Pataxó, e com certeza tudo aquilo dá é uma demarcação de território, é uma retomada. Então, o que é aquela faculdade de educação
com os meses que a gente não está lá estudando, né? Todos os professores já falaram que é um corpo andando sem alma. E, com certeza, a comunidade indígena, junto com a não indígena, dá um brilho a esse território, a essa retomada, à educação escolar indígena. Então, com certeza, a gente ganha muito. E a gente sabe que tem professores que já são tão colados com os indígenas que já se torna também um indígena. E aí eu cito aqui Sandro, né? Sandro é um professor que me deixou, rapaz, boca aberta. Sandro, ele é um cara muito ligado à cultura do Machacalê. Aí vem o professor Juarez, que é uma pessoa muito, sabe? Aí veio o professor Célio, lá em Barra Velha, a gente foi para um intermódulo. Quando chegou lá, o professor Célio de calça. Não, professor, bora tirar essa calça aí e bota na bermuda. Porque aqui o senhor está em Barra Velha, está aqui o território indígena, o território do senhor. Mas pode tirar, pode. Entendeu? Então, isso é muito gratificante. E também uma coisa que eu observei na faculdade de educação, que muitos estudantes, da pedagogia principalmente, passaram a abraçar a nossa causa. Porque nós mostramos a eles que nós estávamos ali, através dos nossos rituais, dos nossos protestos, e quem sabe a gente tem que fazer isso com mais força dentro da UFMG para demonstrar que o território ali também é nosso. Então, falar da UFMG é falar da vida dos estudantes indígenas, da vida das lideranças, de todo mundo que está inserido naqueles processos de seminário, no processo de formação. E o UFMG é tudo de bom. Quem sabe eu possa ir fazer aí um mestrado, um doutorado na UFMG. Então, por enquanto, a minha colaboração é essa. É claro que, se tiver oportunidade, estarei contribuindo mais. Ô, Reginaldo, muito obrigado pela sua fala, pelo seu depoimento, viu? É realmente emocionante ouvir isso. E realmente a universidade a transforma, mas vocês também transformaram bastante a universidade, né? A Faculdade de Educação, ela sempre foi um lugar rico, um lugar de encontros, né? Mas a presença de vocês enriquece bastante, honra muito a universidade e a Faculdade de Educação. E eu concordo com você que vivemos tempos difíceis, né? Mas se é uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo, que nós somos resistentes, né? E, então, muito obrigado a você por seu depoimento, pela sua força, né? E há pouco tempo o colega que me indicou para essa mesa, né, para mediar essa mesa, ele falou que fazia questão de minha presença aqui, porque eu orientei algumas monografias da formação indígena, né? O Cido, inclusive, foi me orientando, e ele falou assim que uma das coisas mais bonitas que eu já vi é o meu gabinete ocupado por vocês, né? O gabinete era um espaço de convivência para vocês. A Rebeca era uma mediadora, né, Rebeca, daquele espaço, né? Levava os alunos para trabalhar lá no meu gabinete, e isso me deixa muito honrado, tá? Muito obrigado pela sua fala. E, José Aparecido, eu queria acusar aqui, né, a presença da professora Sandra Tosta. Ela teve um pequeno problema de conexão no início, mas veio nos acompanhar aqui, está aqui conosco, né? Ei, Sandra, seja bem-vinda. Seu microfone está desligado, Sandra. Sandra, seu microfone está desligado. Bom, enquanto a Sandra verifica a conexão de áudio dela lá, então eu gostaria, conforme nós combinamos agora, de passar a palavra para o professor José Aparecido, né, nosso querido Cido, tá bom? Muito obrigado, Cido, pela presença. Cido, seu áudio está desligado.
Então, boa tarde. Ok, beleza. Então, como eu estava falando, assim, não sou muito de falar, né? Falo pouco, e falar depois do Reginaldo, então, né? É um cara que se expressa bem, né? E que falou muito bem da UFMG, né? E o que eu tenho também para falar com relação ao UFMG é que, assim, a primeira universidade, o primeiro solo universitário que eu pisei foi a UFMG, né? E o povo Chacriabá, não só o povo Chacriabá, né, mas os demais povos de Minas e os Pataxó da Bahia também, mas principalmente para o Chacriabá, acho que foi a primeira universidade a abrir as portas, a criar uma parceria, né, com os povos indígenas de Minas, né, e especialmente com os Chacriabá, né. Então, como eu disse, o primeiro solo universitário que eu pisei foi a UFMG, né, e antes de poder participar, né, de poder conhecer a UFMG, eu imaginava uma coisa, né, e como quando cheguei lá, é algo totalmente diferente, né, porque, como o Reginaldo falou, né, a gente tem professores que têm um grande conhecimento das causas indígenas, né, dos conhecimentos indígenas, e isso facilita muito o convívio dentro da faculdade, né, e esse tema que fala da indigenização do território universitário, eu achei bem legal esse tema, porque a gente está precisando disso, está precisando mais disso, né? Dentro da UFMG a gente já tem esse espaço, né? E está conquistando cada vez mais, né? Mas em outras universidades, né? Tem também os espaços, mas não tanto como a UFMG, né? Então acho que a parceria maior que os indígenas de Minas têm, e principalmente os Chacriabá, é com a UFMG, né? Que a UFMG, ela, né, se consagra entre as principais do Brasil e que tem a convivência dos indígenas lá dentro, né? Tem essa convivência, vamos dizer assim, periódica, de períodos que a gente estava frequentando lá, mas já tem, antes da pandemia, né, porque agora não, mas já tem os indígenas também, que já passou a ter um convívio mais direto, né, que está frequentando aos outros cursos, que não só da FAI, né? E aí é onde a gente passa a ter mais contato, um convívio e ganhar mais espaço dentro desses locais que a gente precisa mesmo, né? Que é ter um contato, ter um convívio a mais com o ensino acadêmico, ganhar mais espaço. E eu acho que não só nós como indígenas, a gente sim ganha com esses conhecimentos, mas a universidade também, né? Porque ela não só ensina, ela aprende também, né? E na medida que a gente está aí para poder aprender, a gente está também para poder levar o conhecimento que a gente tem, né? E eu acho que é a partir disso que a gente vai construindo um currículo maior, né? Um conhecimento maior, né? Quando tem essa interdisciplinaridade, que a gente tem espaço para poder mostrar quem somos, mostrar os conhecimentos que a gente tem, os costumes, as culturas, né? E poder crescer juntos nesses ambientes, né? Então, a partir do momento que a gente tem mais oportunidade, a gente aprende mais, a gente constrói mais, mas a gente também ensina mais também do que a gente é e do que a gente tem para ensinar, né? Porque eu acho que o conhecimento ele não é pronto e acabado, ele é construído na medida que a gente vai convivendo, que cada um vai mostrando, né? Então acho que a gente vai construindo aos poucos. E a UFMG ela cede esse espaço para a gente, né? Ela doa esse espaço da gente poder mostrar isso, da gente poder crescer junto, né? E isso eu acho que é a melhor parte da UFMG, é poder ter, né, esse convívio com os grupos tradicionais, né, não só indígena, mas outros grupos também que são minorias, né, e que às vezes falta muito espaço, a gente sabe disso, né. Então, quando a gente tem esses espaços,
a gente agradece muito por isso, né? É uma conquista da gente, mas é uma conquista de todos os envolvidos ali, né? E falar do que eu participei, né, da turma CVN 2015-2019, foi um desafio, né? Porque, assim, como eu falei, eu não conhecia nenhuma outra universidade, né? E aí, chegando aí, foi um desafio grande para a gente, né? Porque, ao ser inserido nesse mundo de conhecimentos acadêmicos, né, a gente não pode esquecer também do que a gente é, né? De quem somos, né? E, portanto, temos um desafio enorme, né? De poder estar com um pé na aldeia e um pé no mundo, né? Um pé no mundo fora da aldeia, para poder construir, né? Buscar um conhecimento lá, trazer para as aldeias e estar também compartilhando o que a gente leva daqui, né? Para o território universitário, né? O conhecimento científico, ele nos acrescenta muito e nos torna indispensável, né? Para nós, mas devemos assimilar esse conhecimento aos conhecimentos originais que a gente já possui, né? Que aprendemos desde pequeno com os nossos mais velhos. Isso a gente não pode esquecer nunca, né? É importante ressaltar também que as universidades, elas não só ensinam, mas elas também aprendem, né? Conceitos novos e de conhecimentos que devem pautar seus currículos em cima disso, né? Da interdisciplinaridade por meio dos conhecimentos que as minorias possuem, né? Entre elas os indígenas, né? Os quilombolas e etc. Né? Que eu acho que não só os indígenas necessitam desses espaços, mas também esses outros grupos também precisam, né, dessa participação, desses espaços também, né? Eu até li uma informação aqui, né, que de acordo com o relatório de monitoramento da educação para todos, né, que foi publicado pela Unesco, as oportunidades na educação superior acima de 18 anos cresceram 161% de 2000 a 2012, né, no Brasil. E os maiores incrementos foram entre os pretos, pardos e indígenas, e entre os 25% menos pobres, né? A gente parece ser um número grande, né, 161%, mas se a gente for pegar ainda assim a realidade num contexto geral, ainda é um número pequeno. A gente necessita de mais espaços, né, para a gente poder ocupar isso, né? Embora esse número seja, né, aparentemente considerado um pouco grande, né, existe uma disparidade muito grande, né, regional, né, em tudo que é social, né, na parte econômica também, que ainda é muito acentuada, né? Então, eu acho que é através da gente ir conquistando esses espaços universitários que a gente vai poder estar igualando esses outros grupos também, né? Porque é através do conhecimento que a gente consegue, vamos dizer assim, lutar de igual para igual com, vamos dizer assim, o homem branco, né? Porque às vezes quando a gente fala o homem branco, a gente não generaliza todos, né? Porque assim, embora muitos da sociedade branca elas não quer ceder esse espaço para os indígenas, mas tem muito dos homens brancos também que está lutando junto pelas causas indígenas, né? Que busca fazer com que a gente também ganhe a visibilidade, né? Como o Reginaldo acabou de falar aí, porque assim a cultura indígena ela não é tão mostrada, né? Ela não está na mídia para ganhar espaço tanto quanto a gente vê o que ele citou aí, né? Como, por exemplo, citou o Neymar, né? Como por exemplo que utiliza, né, algumas coisas de marca, isso influencia todos a fazer o uso disso, né? Mas a cultura indígena ela não é assim. Então a gente tem ainda pouco espaço para poder mostrar e figurar como cidadãos brasileiros que têm direitos iguais, né? Como diz a Constituição, né? Eu acho que
apesar da gente ter essa demanda crescente aí, está ocupando cada vez mais espaço, ainda tem muito que a gente lutar, tem muito que a gente buscar para poder ter acesso a esse direito, né? Porque assim, não adianta dizer que os direitos são iguais, né, para todos, quando na verdade, se a gente não corre atrás, não busca, isso não chega até a gente. Muitas vezes é até negado, né? Então, eu acho que quando as universidades abrem as portas, mostram, principalmente as universidades públicas, né, que realmente cumpre o seu papel como universidade pública, como o FMG faz, né? A gente tem mais força, ganha mais espaço, e a partir daí que a gente começa a ocupar os espaços que antes não eram ocupados, né? Mas que a gente sabe, a gente tem esse direito, né? Um direito constitucional que todo brasileiro tem. No momento é isso, né? Se a gente puder contribuir mais, a gente fala um pouco mais. José Aparecido, muito obrigado pela sua fala também, viu? Por mais esse depoimento, né, que é bastante enriquecedor para todos nós, né, para a universidade, né? E assim, não é que a universidade só cede o espaço, né? Nós precisamos conquistar todos os, né? É uma instituição pública, né? Ela precisa ser conquistada por todos os segmentos da sociedade, né? E eu agradeço demais o seu depoimento, né? E a professora Sandra parece que já resolveu o problema do áudio, Sandra. Seja bem-vinda. Então, eu queria apresentar a todas e a todos a professora Sandra Tosta, que é professora titular da Pontifícia Universidade Católica, né? De Minas Gerais, uma casa na qual também já trabalhei, né? Tive o prazer e a honra de trabalhar também na PUC, né? E, Sandra, assim, eu sei que você teve alguns problemas aí com o link, né? E com o som, mas seja bem-vinda. E eu queria, então, passar a palavra para você e a gente fez um combinado aqui, né, de ordem de apresentação, mas no momento em que você não estava, né? Então, sinta-se convidada a alterar, a fazer sugestões e modificações, né? Ok. Nós ouvimos o Reginaldo, depois ouvimos o Zé Aparecido, tá? E a intenção era ouvir a Elimer e depois a Rebeca. Mas com a sua presença, eu passo a palavra para você. Ok, eu te agradeço muito. Vocês me desculpem, mas eu acho que nós tivemos desencontros de comunicação, não é? Com a coordenação do evento, e eu só pude entrar agora há pouco. Estou muito feliz de participar dessa mesa, nem preciso dizer da importância dela, não é? É absolutamente fundamental a gente fomentar este debate, né, sobre os povos deste país, não é? Todos os povos e suas diferenças e diversidades e desigualdades, para que a gente não perca nunca, não é? Isso que está na nossa história, que está na nossa memória. Lamento ter perdido a fala do Chico, mas ouvi agora, não é, o Zé Aparecido, ouvi pelo menos parte do Akanauã, é isso, né? Akanauã. E estou aí já em sintonia com vocês. E aí, Chico, é difícil a gente reconstruir uma identidade profissional depois que a gente fica, assim, sei lá, décadas numa única instituição, não é? Mas eu estive na PUC depois de décadas, até o final do ano de 2017. Tá? Mas não tem problema, eu já me habituei. Que desculpa, este é a última vez que eu me encontrei com você, me desculpa. Pois é, esse é um processo que é lento mesmo, né? Proporcional, eu diria, espero que não seja tanto, mas ao tempo que eu, né, fui sempre identificada com a PUC Minas. Mas não estou mais na PUC, estou como professora visitante
na Universidade Federal de Ouro Preto, na UFOP, onde eu, pela primeira vez, não é, vou trabalhar numa instituição pública, numa universidade pública, melhor dizendo, porque toda a minha formação superior foi na PUC, depois eu passei pela UFMG para fazer o mestrado em educação, e depois fui para a USP fazer o doutorado em antropologia social, mas sempre estive, não é, como professora na PUC. Então, agora eu estou experimentando e estou gostando muito, não é, de também trabalhar, né, exercer o meu ofício de pesquisadora, de professora, de educadora e de antropóloga na UFOP. Tá? Então, feita Correção? essa pequena correção, vamos então dar continuidade, não é, a essa mesa, e eu estou aqui também como mediadora, convidada pelo professor Luiz Alberto, que é um grande parceiro em todos os sentidos. Bom, então, Sandra, muito obrigado pela correção. Você desculpa essas correrias, a gente acaba achando que o mundo permanece tal como mas, né? Mas não, ele é dinâmico, né? Então, muito obrigado pela correção. Né? E, assim, então, dando continuidade, eu gostaria de passar a palavra para a professora Werimer Brás, né? E... Bem-vinda, Obrigada. Werimer. Obrigada, professor Chico. Eu agradeço por esse momento, né, de estar aqui hoje evacuando com a voz coletiva dos povos indígenas, evacuando com uma voz coletiva que é da Mãe Terra, da Irmã Natureza, do Vovô Sol, da Vovó Lua, da minha Irmã Chuva e das Vovó Montanha, da Irmã Água, porque para mim estar nesse espaço, demarcando esse território indígena na Universidade Federal de Minas Gerais, eu tive um chamado que não foi só do meu povo, dos meus mais velhos, mas o chamado da Mãe Terra, da Irmã Natureza, da Mãe Água e de todos os seres que vivem nesse território. Sou formada pela Formação Intercultural para Educadores Indígenas e sou formada pela Universidade das Tradições do meu povo. Agradeço por essa formação, por esses conhecimentos que sou formada hoje, pelo tempo Ramonochou. Ramonochou é o primeiro tempo do mundo que me ensinou e que foi passado de geração para geração a vida, os conhecimentos, a inteligência, o amor, a minha cultura e minhas tradições. E para esse momento ser aberto, eu vou iniciar com um canto que faz parte dessa nossa retomada. Montaninha Cunaimon, Montaninha Cunaimon, Mahan Mahan Atiachum, Putihi Mikachan.
agora podemos iniciar esse diálogo que é muito importante em tempos sombrios que estamos vivenciando hoje. Vou iniciar com uma frase do meu pai, Canátio Patatiu, que ele fala aqui para a gente que a nossa educação é o nosso arco de caça, pesca e luta. Nossos mais velhos sempre incentivou a juventude, que nós já estávamos nascendo em um outro tempo do deles, a conhecer outros lugares que antigamente pertencia a gente e hoje não pertence mais. Porque a Mãe Terra, onde hoje é chamada Brasil, ela pertenceu a gente um dia. Nós não tínhamos limite para andar. E eles falavam que o conhecimento, ele é todo espaço que a gente toca, é todo espaço onde a gente anda, é toda a gente, e falam até hoje, que os conhecimentos, eles têm que andar de lado a lado. Eu fui da oralidade com o conhecimento da Mãe Terra, com o conhecimento da Irmã Natureza, com o conhecimento da Vovó Lua e do Vovô Sol. E a nossa luta foi com muita resistência. E o nosso conhecimento, ele teve que resistir muito tempo. Só que o nosso conhecimento, ele foi silenciado. A nossa escrita, ela foi silenciada por colonizadores. Os nossos mais velhos falaram, não podemos deixar de silenciar mais os nossos corpos, porque os nossos corpos têm um conhecimento da vida, um conhecimento que vai evacuar vida e energia boa no mundo. E assim fizemos essa retomada, que não foi eu a primeira, que foi outras pessoas que fizeram. Mas eles falam que a retomada, ela é sempre coletiva. Ela tem que ser sempre potencializada pelo saber tradicional do nosso povo. Então, o branco, o homem colonizador, que invadiu o nosso ranrão, ele trouxe as suas leis, as doenças, as armas, coisas que não tinham na nossa terra. E a gente foi obrigado a adaptar tudo isso. Adaptamos, mas não deixamos a nossa resistência, das nossas tradições, silenciar totalmente como eles pensam. A partir desse momento, os velhos falavam que para o homem branco, o poder deles é o papel. Os nossos mais velhos falam que o papel que fala. Porque nós temos conhecimento da oralidade, mas para o branco é o papel. Então, tivemos que nos adaptar a esse papel, porque é através desse papel que o conhecimento do branco ele é ensinado, que o conhecimento do branco ele tem direito às coisas. Então, fomos escrever a nossa própria história, porque a nossa história foi escrita errada, por pessoas erradas, não pela gente. E a UFMG nos abraçou com esse nosso conhecimento. Hoje, sou mulher indígena, sou professora indígena da minha comunidade, sou liderança indígena por essa tradição ancestral do meu povo, para mim estar representando ele aí. Porque não sou eu, não é só o meu corpo que está aí, é o corpo do meu povo. E quando os mais velhos falam para a gente, vamos descolonizar esses nós dos pesquisadores, vamos desamarrar esses nós, e é o que a gente estamos fazendo com a nossa educação indígena. E perguntam para a gente se estamos privilegiados com esse espaço que a gente tem na universidade. E aí a gente pergunta se resistência é privilégio, se genocídio é privilégio.
porque para demarcar esse território foi com muita luta. Tivemos um grande massacre e que perdemos grande povo, grande irmão. E hoje nós estamos levando a resistência para esse corpo, porque a universidade ela tem que ter a pluralidade de corpos de conhecimento. A partir daí, ela vai se tornar um corpo resistente. Demarquei com meu conhecimento tradicional, com minha pintura de urucum e genipapo, com meu maracá e com minha voz. Esse espaço na universidade é um espaço que hoje a gente quer andar de lado a lado com conhecimento, porque, como eu falei, os conhecimentos, eles são muito importantes para todos nós ter conhecimento de todos eles. Nós temos a nossa ciência, a nossa medicina tradicional. Perguntam para a gente, para que queremos mais doutores? Para que queremos enfermeiros? Para que queremos dentistas dentro da nossa universidade? Para que queremos professores? Queremos advogado? Nós falamos, nós já temos os nossos doutores, os nossos enfermeiros, os nossos dentistas, os nossos advogados, que é a nossa tradição. Eles estão todos ali na irmã natureza, que é a nossa grande medicina, a nossa mãe terra, que é a nossa grande professora. Mas nós precisamos de ter esse direito hoje, de ter um doutor indígena com conhecimento da medicina de fora. Porque muitas coisas, doenças, veio do outro lado do mar, que não pertencia a gente. Então, hoje nós temos esse direito para nós mesmos sermos os protagonistas da nossa história e do nosso território. Já cansamos de ter pessoas representando a gente, pessoas não indígenas, que não sabem falar a nossa linguagem. Então, nós mesmos estamos hoje construindo esse território dentro da UFMG. Hoje temos doutores indígenas formados pela Universidade Federal de Minas Gerais, temos dentista indígena, temos professores indígenas. E o professor, para o povo indígena, é uma grande liderança, uma liderança que traz um conhecimento de amor à vida, porque conhecimento é vida. Pesquisador não é só ir lá e fazer uma pesquisa e não dar o retorno. Pesquisador é que dá o retorno e o retorno à vida. E nós somos assim. Somos pesquisadores para a vida. E para a gente, hoje, nós estamos com um problema do vídeo, da transmissão ter travado. Território que a universidade se fortaleceu mais ainda, assim como... Travou? Voltou. Voltou? Ah, então tá. Então, né, gente, é isso. Hoje a gente estamos vivendo agora mesmo em um momento onde estão demarcando mais um espaço das telas, né? E a gente tem aqui que saber nos adaptar a esse espaço, onde não é um espaço que é o nosso tempo, porque nós aprendemos assim, que tem que ser um tempo igual o tempo da natureza, não tempo que, às vezes, é um tempo que é colocado para a gente, né? E nós estamos nessa luta de resistência, porque a gente ainda vê muitas pessoas falar para que queremos tantos territórios, né? Para que queremos tantos direitos? Porque já somos privilegiados demais. E aí a gente fala que essa retomada de território que hoje a gente está fazendo é porque esse território
já foi na ancestralidade do meu povo. Só que hoje, ele já está formado de outra forma, como a cidade. A cidade, ela já é um território de outra forma, onde a gente fala que a gente, quando vai para a cidade buscar esse conhecimento, a gente vai com muita resistência, porque a gente sofre também por estar longe do nosso território. E as pessoas não veem isso. E aí, com o nosso conhecimento, queremos ser representados na academia, porque queremos teorizar o conhecimento. Não queremos ser representados com idade e que estão vivas dentro da gente. E com o pé no chão da aldeia, com o pé no chão do mundo, para a sobrevivência, o mundo vai se adoecer mais ainda. E hoje, nós, povos indígenas, estamos fortalecendo, porque aquele conhecimento vai fazer parte de mim. Eu sou terra, eu sou árvore, eu sou rio, eu sou chuva, eu sou sol, eu sou lua. Nós somos uma mesclagem de conhecimento e estamos demarcando esse conhecimento com as nossas escritas hoje, que não são mais escritas por outras pessoas, que somos por nós mesmos. E eu, como mulher indígena, me sinto muito fortalecida em estar compartilhando, aprendendo, ensinando todos esses conhecimentos, porque a primeira mulher do mundo é a Mãe Terra. A Mãe Terra, como a gente sempre fala, mãe é tão sagrada para a gente que a gente não vende, a gente não cerca, a gente não adoece. E o nosso conhecimento hoje, ele está indo para esse lado, onde tudo é vida, tudo tem sentimento e tudo tem conhecimento. Não sou eu que vou ser a dona do conhecimento ou representada por aquele conhecimento. Não sou eu que faço descobertas de conhecimento. É a natureza e a Mãe Terra, que são as donas do conhecimento. E hoje nós estamos aqui para levar esse conhecimento e fortalecendo para esse conhecimento da Mãe Terra e a natureza terem respeito, terem zelo, porque elas estão nos chamando para isso. Então, falar da UFMG, eu falo como um território meu, porque a UFMG hoje é território indígena também. Como a gente sempre fala, demarcação já. E temos amigos, parceiros, companheiros hoje dentro dessa Universidade Federal de Minas Gerais. Que os olhos daqueles que me vê, que pensam que eu não tenho conhecimento, que falam que eu sou atrasada, por ter um conhecimento resguardado na minha comunidade, no meu povo e no meu território, é eles que são o conhecedor dos atrasados. Porque no momento que a gente olha para a natureza e deixa ela crescer com seu conhecimento, a Mãe Terra mostrar o seu conhecimento, a gente vai construir um conhecimento livre, um conhecimento de vida. E é essas minhas palavras. Eu agradeço muito por esse momento de estar aqui com todos vocês, demarcando esse território que não é apenas indígena, que é um território da Mãe Terra e da Irmã Natureza. Vai checar. Muito obrigado, viu, Eremar, por essa sua fala.
eu queria aproveitar e já, né, encadear uma pequena fala minha, né, aproveitando essa sua fala, que eu considero extremamente potente, né? A sua fala, quando você fala da mesclagem de conhecimento, né, e eu sou obrigado a dizer, né, do quanto eu fui afetado por vocês, né? Ou seja, essa relação de afeto, que é uma relação, né, que só foi possível graças à presença de vocês. Eu trabalho numa área de diálogo difícil, né, com outros modos de conhecimento, né, porque eu trato com a ciência ocidental, né? Eu lido com o conhecimento científico ocidental, europeu, né? Toda a minha formação foi nesse sentido, né? Eu fiz uma ciência no Instituto de Ciências Biológicas, depois fiz filosofia, estudei autor europeu, né? E trabalhei com referenciais europeus na minha tese de doutorado, né? Mas, como é que eu vou... Talvez seja... É difícil a gente falar de afetação, né? É um conceito, parece que muito subjetivo, né? Então, às vezes fica difícil. Talvez seja o melhor eu dar um exemplo, né? Então, quando eu era jovem, estava na graduação, eu nasci no interior, fui criado no interior, né? No centro-oeste de Minas, e vim para Belo Horizonte para estudar, fazer universidade. Então, lá para os meus 19, 20 anos, não me lembro bem, eu estava um amigo me chamou para assistir um filme na Sala Humberto Mauro, no Palácio das Artes. E era um filme europeu, né, uma linguagem assim, muito difícil, da que eu estava acostumado do cinema, e eu estava achando aquilo ali uma tortura, né? Eu estava ali, meu Deus, né, o que está acontecendo? Isso não acaba, né? Minha vontade era de ir embora, né? Mas eu percebi que tinha muitas pessoas ali que estavam vendo sentido naquilo, né, e que estavam gostando daquele filme. Então, naquele momento, eu me senti solicitado a participar daquele bem cultural. E aí, ao invés de desistir daquele filme, eu fui para casa e, na medida do possível, utilizando a grande biblioteca da UFMG, as bancas de jornais, comecei a estudar cinema, me interessar por cinema e tentar entender aquela linguagem, né, que tinha me torturado, né? Ou seja, naquele momento eu resolvi me deixar ser afetado e resolvi participar, né, de uma outra forma de ver o mundo, de ler o mundo, né? E a presença, o contato com a cultura indígena, né, ela foi mais ou menos assim também, né? Como eu lidava com conceitos científicos, com conhecimento da ciência europeia, né, eu nunca me interessei muito, né, por outras ciências, por outras formas de conhecimento. Mas aí, né, ao estar na Faculdade de Educação, ao trabalhar com vocês, ao começar a orientar outros alunos de pós-graduação, eu comecei a perceber que a minha atitude em relação a esse conhecimento, ela deveria ser igual foi com a cultura europeia. Eu deveria também me deixar afetar por outras formas de conhecimento, por outras formas de saber, por outras ciências, né? E foi nesse sentido, né? Óbvio, eu não sou especialista na cultura indígena, eu não conheço, né, a cultura indígena. Eu não sou um pesquisador intercultural, né? Eu sou mais o produto dessa relação intercultural. Então, ao deixar-me afetar, né, eu comecei a perceber a riqueza que é esse mundo,
né? E como esse mundo é rico justamente por ter essa diversidade de pessoas, essa diversidade de saberes, essa diversidade de leituras de mundo, né? Então, nesse sentido, essa afetação, eu considero, né, que ela é extremamente importante, né, para a nossa formação, porque ela nos torna mais interessantes, nós nos tornamos pessoas mais fáceis de fazerem vínculos com outras pessoas, de construir um mundo comum, né, que seja habitável de forma mais apaziguada, né? Então, eu devo muito a essa relação, a esse encontro, né? Devo muito a esse contato, porque hoje, no estado que eu estou, o tanto que eu ainda tenho que aprender, né? O tanto que eu ainda tenho que me deixar afetar, né? O meu sonho é deixar de ser um formador, né? Um pesquisador, e me tornar mais, na academia, um diplomata, né? Alguém que sabe que habita o mundo constituído por muitos mundos, por muitos cosmos, né? E que, sinceramente, enquanto ser humano, gostaria de participar desse mundo, né? Então, meu sonho é cada vez, óbvio que isso é um sonho que não vai se realizar nessa vida, né? A vida é curta para se aprender tanto, mas meu sonho é esse, né? De me tornar cada vez mais um diplomata ciente de que habita um mundo diverso, né? Com culturas diversas, com modos de percepção, de caminhar nesse mundo que são diversos, né? E querer caminhar com todos, né? Então, eu me senti extremamente afetado. A minha pesquisa, né, enquanto pesquisador, eu fui bastante afetado, né? Comecei a ler autores, a trabalhar com autores que me permitiam fazer esse trânsito. Então, trabalho hoje com autores como Bruno Latour, Isabelle Stanguer, né? Sou leitor do Vivier de Castro, justamente para tentar buscar conceitos e modos de falar, né? De se expressar, que honrem, né? Todos esses modos de caminhar no mundo, tá? Então, eu gostaria de passar a palavra agora à Rebeca, né? A professora Rebeca Cássia Andrade. E a Rebeca, ela também, né, nós temos um trabalho junto, e nesse trabalho desenvolvemos um conceito que eu não sei qual vai ser o destino dele, né, mas se a Rebeca puder falar um pouquinho sobre o que nós entendemos sobre uma educação multicosmológica, né, eu ficaria muito feliz, né? Acho que talvez seja um lugar propício para a gente colocar isso em debate também. Então, desde já agradeço, né, os que falaram antes de mim, agradeço a Rebeca que falará agora, e esse era o meu depoimento. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todas, a todos. Obrigada, Chico. Obrigada principalmente meus amigos, meus companheiros que estão aqui, né, presentes. É uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande. Eu, assim como muitas pessoas acreditam, estou me sentindo também, nesse momento, afetada, sensibilizada, com coisas até difíceis de explicar, né? E mexe com a gente, não tem como, né? E como é que eu vou falar sobre como a presença indígena me afetou no meu tempo na universidade, na minha formação? O Chico falou no início, eu sou formada, né, numa ciência dura, na agronomia, e fui para a agronomia por um interesse mesmo pela questão da natureza, e também porque eu me senti
mobilizada por um determinado momento da minha formação. Vou contar rapidinho para vocês. Eu estava num evento, ainda lá, muito tempo antes, jovem. Estou nascida em Belo Horizonte, né? Na periferia de Belo Horizonte. Estava lá, vivendo minha vida e tal. Aí eu fui a um evento parecido com esse que a gente está aqui nesse momento, mas era sobre a temática do meio ambiente. E aí tinha 2 ministros que falaram em momentos muito próximos e causaram um clique para mim, sabe? Tinha um ministro do meio ambiente da Finlândia e depois um do Iraque. Da Finlândia disse o seguinte, falou sobre a situação do meio ambiente lá, era aquela coisa que para mim era o perfeito, né? 70% da população vivendo na zona rural, produção orgânica, isso aqui. E aí, logo depois, veio o ministro do Iraque e ele disse o seguinte, ele falou, eu gostaria muito de falar sobre o meio ambiente do meu país, mas meu povo está em guerra, então eu não tenho que falar sobre o meio ambiente. Não tenho. Eu tenho para falar sobre as minhas pessoas que estão em estado, né, de guerra. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, isso me deu um clique. Eu pensei assim, não tem como falar sobre conservação de natureza, da natureza, sem falar das pessoas, sem pensar nas pessoas, na vida das pessoas. E aí fui para a agronomia. Mas cheguei lá e me deparei com uma ciência muito dura, que as pessoas tinham pouca voz, né? Falava muito pouco, pensava muito pouco, se ouvia muito pouco. Era esse lugar aí que o Chico compartilhou, talvez um pouco também da ciência biológica, né? Um pensamento que vem de fora, inclusive a forma, né, de lidar com a produção, com a nossa natureza, né? É uma forma de ver um ambiente de lá, um ambiente de monocultura, que a diversidade, né, ela não ocorre da forma como ocorre aqui para a gente. E aí, fui seguindo esse caminho, é o que tinha, né? É o que tinha para mim. Fui seguindo esse caminho, mas ainda muito incomodada, sem saber o que a vida me reservava. E aí, passei pelo mestrado, extensão rural, mas também ainda muito nessa verticalidade, né, do diálogo. E continuei incomodada e fui parar na faculdade de educação. Fui recebida com, assim, estou muito grata pelo professor que me recebeu, mandei um e-mail. O professor queria conhecer e tal, ele era coordenador lá da época, e falou, não, vem cá, vem conhecer e tudo. A gente tem uns grupos aqui que trabalham com a educação do campo, e acho que pode ser interessante para você. E eu fui conhecer a educação do campo, foi muito bom. Me trouxe muitas coisas boas, muitos aprendizados bons. Mas eu conheci também a educação indígena. Foi ali naquele momento que eu fui apresentada a essa realidade, né? E foi assim, fui completamente tomada, fui completamente mobilizada pela diversidade, pela multiplicidade de conhecimento, de assuntos, de formas de relação com a natureza. Eu entrei justamente para essa equipe de Ciências da Vida e da Natureza, né? No curso do FIEI. O FIEI, os meninos falaram aqui um pouco, né? É a formação, né, de professores que existe na Faculdade de Educação da UFMG. E ele é dividido em 4 habilitações, né? 4 diferentes áreas. Uma delas é a das Ciências da Vida e da Natureza. Mas existem outras, né? Tem as de linguagens, tem as ciências sociais e humanidades e a matemática. O Regi Canauã falou uma coisa muito interessante, que apesar de eles entrarem em uma habilitação, muitas vezes o conhecimento, aquilo que eles mobilizam para o trabalho deles, passa por outras áreas, né? Tanto é que o Regi fez um trabalho na área de linguagem. E aí eu entrei para essa turma da Ciências da Vida e Natureza, pela minha formação anterior, com agronomia e tal. Totalmente sem saber o que eu ia encontrar. Entrei como monitora. Então, o curso, ele possibilita também uma coisa interessante, que tem os professores da universidade, né? E tem a formação também de professores iniciantes na docência. É um programa da universidade que apoia estudantes da universidade se tornarem monitores do curso, estudantes da pós-graduação. E aí eu já entrei para o doutorado, fui orientada justamente pelo Chico, que está aqui, e pela professora Ana Gomes, orientada por ela.
E aí, a oportunidade, né, de ser monitora desse curso, de estar junto, de preparar de uma forma muito próxima mesmo, né, entre estudantes, professores, a equipe de monitores, todo o planejamento do curso. Esse curso ele acontece em alternância, né, então tem um tempo que os indígenas estão na universidade, um mês mais ou menos, né, 5 semanas, mais um pouco menos, um mês e meio, e tem também o tempo nas comunidades, que eles desenvolvem, né, as pessoas, os estudantes desenvolvem trabalhos nas universidades, e muitas vezes a equipe também de professores vai até as comunidades. E para mim, assim, de longe foi das coisas mais impactantes que eu tive a oportunidade de vivenciar. Sou muito grata à universidade ter possibilitado esse espaço de formação docente para mim, e das comunidades, principalmente, né? Pela forma de nos receber em seus territórios. Então, tive a oportunidade de conhecer territórios diferentes, etnias diferentes. E quando eu cheguei, era assim, eu tinha medo. Eu cheguei dentro da sala, né, de aula, a primeira vez, não me esqueço disso, e eu olhei, assim, todos eles com medo. De onde que vinha esse medo? Vinha o medo justamente de uma formação que causa isso, causa esse lado de ser excêntrico, da curiosidade. Eu tinha também uma atração que eu não sabia de onde vinha, e hoje ela é mais clara para mim, porque me acendeu também ancestralidades silenciadas, e eu sou muito, muito, muito grata por isso, não tem como dizer o tanto que eu sou grata por ter me ajudado a encontrar. E aí esse medo ele foi sendo transformado, né? Sendo transformado a partir do conhecimento, da aproximação, de conhecer aquelas pessoas, que não existem índios, existem indígenas, povos indígenas muito diversos, cada um com a sua realidade, cada um com sua prática, seus modos de conhecimento, e essa multiplicidade, essa diversidade, essa coisa que a natureza me trazia, que era confortante, que eu buscava dentro da agronomia, que a monocultura não me trazia, eu fui percebendo essa diversidade humana. E foi assim, é difícil até colocar em palavras o tanto que isso me transformou como pessoa e como profissional, né? Então, eu tive a oportunidade de vivenciar a monitoria por 5 anos na universidade, e justamente esse contato na monitoria me possibilitou ter maturidade até para mudar, ter coragem, né? É lógico que muito com o apoio dos meus orientadores, mas ter coragem de mudar das metodologias duras que eu estava habituada, né, na agronomia, para outras formas de metodologia de trabalho, de pesquisa, na antropologia, na etnografia e na educação de uma forma ampla, né? E ver na educação como uma prática que vai muito além da escola, do espaço formal escolar, né? Mas a oportunidade de estar com os indígenas nesse espaço me mostrou que a educação passa por muitas dessas coisas que a Wênia comentou aí. É da comunidade, é o aspecto da gestão da vida da comunidade. Então, a educação ela vai muito além do espaço escolar. Isso, para mim, me motivou muito, me mobilizou muito, porque uma das minhas ações como profissional é como extensionista rural, né? E agrônoma nesse lugar do contato com as pessoas. Então, assim, com a monitoria, eu tive a oportunidade de entrar para o doutorado mais madura, né, nesse contato, e aí tive a oportunidade de trabalhar com os Chacriabá, aqui o CIDO, representando o povo Chacriabá, povo indígena que vive no norte, né, do estado de Minas Gerais, a maior população indígena do estado de Minas Gerais. Eu, como muitas pessoas, não sabia que existia indígenas em Minas Gerais, não sabia das ações de resistência, de luta, de todas as dificuldades travadas, né, para se manter resistente. E aí tive a oportunidade de conviver mais de perto com esse povo, conhecer o território do povo Chacriabá de uma forma mais profunda,
fui recebida assim de uma forma que até parentes próximos talvez não me receberiam tão bem, dentro da casa deles, para viver um tempo com eles e sendo apresentada aos conhecimentos da tradição. Esse conhecimento da oralidade mobiliza muito forte nas tradições indígenas. Muitos de nós, em outros lugares, perdemos isso, né? Essa coisa até de escutar e de, a partir da escuta, aprender. Então, tive essa oportunidade de aprender com eles vários modos de conviver com o ambiente semiárido, né? E, o local onde está o território de Jacareabá, no extremo norte de Minas Gerais, vivencia essa realidade da seca, né, de uma forma muito intensa. Outra coisa que eu não estava habituada a lidar com a cor da seca, a cor marrom, caqui, e ver vida ali, muita vida. Então, assim, né, aprendizados que vão muito além, né, da minha formação somente profissional, uma formação mesmo de vida, como pessoa, como ser humano. E o Regi falou sobre essa oportunidade de apresentar para a comunidade. Eu me sinto muito grata por mais uma das coisas que o curso FIEI me proporcionou, é ter um tempo durante um dos momentos do FIEI na comunidade para apresentar os resultados do doutorado para a comunidade. E eu confesso para vocês, eu fiquei muito mais nervosa, mais ansiosa do que na minha defesa final com a banca. O Chico está aqui, agora já passou, eu posso Não, eu percebi. abrir. Você percebeu? Pois é, na defesa, dentro, né, da academia, já era um ritual, digamos assim, que eu estava mais habituada. Eu fiquei muito mais tranquila, né, porque sabia que o trabalho tinha sido desenvolvido com muita dedicação, mas para a comunidade foi algo muito novo, porque era muita gente, muita liderança, e eu fiquei com medo gigante. Falei, gente, se esse pessoal agora achar que a pesquisa que eu fiz, que o trabalho que eu fiz foi uma porcaria, como é que eu vou fazer, né? E, assim, uma responsabilidade muito grande também em conseguir representar num papel, que é isso que a Weli falou, de uma forma um pouco mais próxima, né, daquilo que eles gostariam que fosse representado. Né? Então, para mim, foi um momento muito, muito importante, muito impactante e que eu acho fundamental, né? Que haja entre os pesquisadores da universidade, não indígenas, o cuidado, né? Sempre com a comunidade, com quem subsidia, com quem compartilha, né? Com a gente, tantas coisas preciosas. E aí, para finalizar, então, hoje continuo atuando, né, dentro das causas indígenas, porque depois que a gente entra, a gente conhece, não tem como. Se apaixona e a causa passa a ser causa da gente. Essa é uma causa minha hoje, de vida. Já terminei o doutorado, mas ela continua comigo e vai continuar comigo minha vida inteira. Eu espero também compartilhar isso com os meus parentes, pessoas que vivem comigo. Então, eu continuo. Tive a oportunidade agora de voltar para a academia como pós-doutoranda e trabalhando, ajudando, né? Contribuindo com o pessoal do Jacareabá mesmo, por de Jacareabá, no monitoramento comunitário para a Covid, né? É uma comunidade muito forte, uma organização social muito, muito forte, e eles têm desenvolvido isso, né? Apesar de tanta negligência, né? Dos nossos governantes, já de longa data, mas nesse momento ainda muito forte, apesar de tanta negligência, a organização social tem se mobilizado para enfrentar isso de uma forma melhor do que está sendo possibilitado, né? Então, e além disso, continuo atuando como extensionista rural. E eu posso dizer para todos vocês com muita certeza que ter vivenciado essa experiência de formação, esse encontro ao acaso, que eu tenho certeza que não foi acaso, me trouxe, me faz ter uma relação com as pessoas que eu atendo, né, com as pessoas com quem eu me relaciono, né, não diria nem atender, com os agricultoras que eu trabalho aqui no município onde eu moro, no município de Brumadinho, comunidade que vivenciou
É uma situação muito complicada, né? O rompimento da barragem, o crime. Eu tenho certeza que todo esse aprendizado que os indígenas, né, me possibilitaram, ele me ajuda também a conviver, a lidar com essa comunidade, com as pessoas, de uma forma muito mais horizontal, de uma forma muito mais atenta aos conhecimentos que eles também têm para dizer sobre a realidade deles. E aí, por fim, eu vou falar sobre esse conceito que o Chico pediu para eu comentar, né, da educação multicosmológica. Durante o tempo da formação do doutorado, com os estudos, né, com os autores que a gente teve a oportunidade de estudar junto, no grupo de pesquisa, e também com os autores indígenas, né, que são referências importantes da tese que tive a oportunidade de escrever. Juntando tudo isso, essa experiência, a gente pensou em um conceito de educação, que ele fala da multiplicidade, da diversidade a partir da multiplicidade de cosmologias, ou seja, para além da cultura, a cultura entendida como uma coisa estática, que traz muitas vezes esse lugar do preconceito, né, de que o indígena, para ser indígena, precisa ficar naquele lugar estático, né, quase de 1500, né, que não pode ter contato com celular, não pode ter computador, não pode ter nada, né. Para além desse lugar de cultura, essa cultura fixa, a gente pensa numa ideia de cosmologia que implica na prática, né, na vida de um determinado coletivo, um determinado povo, dinâmica, né, que resiste com aquilo que ela pode, com aquilo que ela tem em contato e a forma como ela lida com aquilo, né. Então, essa perspectiva, essa ideia de pensar a educação como uma prática multicosmológica parte desse entendimento de que as salas de aula, os espaços de educação, sejam eles formais ou não, até da própria extensão rural, convive com múltiplas cosmologias, com múltiplas práticas, com múltiplas formas de ver o mundo, de construir o mundo, de praticar o mundo, de ciências. Então, esse é o desafio, de certa forma, que a gente pensou a partir desse conceito, que não é simples, não é fácil, porque a formação neurocientífica ela é potente, ela é forte, ela vem para impactar desde muito cedo, né? Então, a proposta com esse conceito é trazer um entendimento dos formadores também, dos educadores, para se abrir para isso. E o FIEI é um lugar, né, um espaço de formação que possibilita muito esse embate, esse encontro, né? Porque quando os povos indígenas vêm, né, nesse lugar de afirmar seu território, afirmar que a universidade é um território indígena também, essa possibilidade dos conhecimentos deles, das ciências deles virem à tona e se encontrar, né, defrontar com o conhecimento acadêmico, científico que está ali na universidade tão resguardado, tão potente, esse encontro, esse choque, ele não é necessariamente tranquilo, não tem como ser, ele traz desconfortos. E a educação multicosmológica fala disso também, desconforto, mas a necessidade de haver essa conversa no mesmo plano, né, de uma forma simétrica. A partir disso, a gente imagina que a gente consiga avançar muito mais, né, na nossa forma de conviver, na nossa forma de lidar com a educação, com os processos de formação, e levando em consideração que nós somos, como povo, como país, como realidade, né? E nós somos diversos. Essa realidade que a natureza, né, como a Aurélia falou, que é a nossa grande professora, a natureza do nosso país já nos mostra isso, né? Ela é diversa. E a nossa universidade também precisa ser diversa. E a expectativa é que o espaço, a ocupação desse território, ela vá além, vá mais além. Vá para a pós-graduação, vá mesmo, continue, né, seguindo aí para o mestrado, para o doutorado, e que em breve a gente tenha professores indígenas lecionando nessa instituição, nessa universidade, podendo compartilhar seus conhecimentos, suas ciências
de uma forma mais simétrica. É isso. Ô, Rebeca, muito obrigado por sua fala, pelo seu depoimento, né? Obrigado por ter me dado a oportunidade de ser seu orientador. Foi muito bom trabalhar com você, muito bom trabalhar com você, tá bom? E eu queria, então, agora passar a palavra para a professora Sandra, que vai fazer mediação aí das questões. Professora, os organizadores pedem para avisar que, infelizmente, a nossa mesa termina 15 horas, então nós estamos com o tempo assim, meio curto aí. Uhum. Mas, de qualquer forma, então, eu já gostaria de passar a palavra para a professora Sandra, me despedir de todos vocês, né? Despedir da mesa. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Agradecer a audiência aí que nos acompanhou, né? Muito obrigado, fiquem bem, né? E vamos fazer a diferença aí nessa pandemia, né? E nesse período que requer resistência. Um abraço a todas e todos, muito obrigado. Ok, Chico, eu também quero, em nome da coordenação, não é, do evento, agradecer a todos que estão assistindo, que estão participando. Eu vou ter que ser realmente muito ligeira, nós temos aí 10, 11 minutos para encerrar a mesa, e gostaria apenas de fazer um comentário antes de passar para algumas questões que nos enviaram para vocês, e dizer, não é, que o mesmo estranhamento, ou talvez diferente, né, que o Chico coloca quando ele diz: eu venho de uma área dura, eu venho das ciências biológicas, fazer esse deslocamento aí né, para pensar que outros modos de pensamento são tão legítimos quanto aqueles aos quais nós fomos habituados e educados, um estranhamento também de outras tantas áreas, não é, das ciências humanas e sociais também, não é? Isso para mostrar como que o pensamento eurocêntrico, como a Rebeca colocou no final, ele está muito fortemente internalizado por nós, não é? E como antropóloga, eu quero deixar aqui, não é, o meu depoimento de que também na antropologia, que é uma disciplina por vocação multidisciplinar e uma disciplina cuja temática, não é, indígena ou das etnias, não é, são caríssimas à sua própria constituição como campo de conhecimento, nós também vivemos, não é, este processo de repensar, não é, todas as nossas lógicas de conhecimento e as nossas lógicas de presença, não é, no campo, para dar conta de compreender, não é, aquilo que, para alguns autores, são chamados de conhecimentos tradicionais, não é, dos saberes tradicionais e do quanto eles são importantíssimos, não é, para que a gente reconheça o nosso próprio conhecimento e consiga fazer, não é, as mudanças que são necessárias. Então, quando o Erimeri, é isso, né? Quando ela coloca, não é? Nós queremos estar lado a lado com o conhecimento de vocês, né? Não vamos abrir mão do nosso conhecimento, mas queremos conhecer o modo como vocês conhecem, para que a gente possa estar lado a lado. E isso é muito importante, não é? E esta simetria que diz da consciência das tensões e das disputas que cercam o campo da cultura é que nos permite, né, compreender também e avançar de que a cultura jamais é estática, não é? Ela é uma dinâmica social plena de atritos, plena de tensões e, por isso mesmo, é lugar de mudanças. Então, eu queria colocar isso, porque eu acho muito importante, não é? E aí eu vou passar para alguns comentários que foram feitos,
Gabriela Moraes, a cultura indígena há muito vem sofrendo as interferências dos grandes centros urbanos, por isso os povos tradicionais devem ocupar todos os espaços acadêmicos. E essa ocupação é um potencial fronteiriço muito positivo. Depois nós temos o comentário da professora Lúcia Pimentel, que é aí da UFMG, da Escola de Belas Artes, não é? Dizendo da importância da transformação que os indígenas têm feito na universidade. São talvez as pessoas que mais têm provocado o respeito à diversidade de quem antes não se preocupava com isso. Tem uma pergunta do Rogério Correia da Silva aos convidados, e eu gostaria, então, que, se for possível, que vocês comentem aí. Eu vou colocar não só a pergunta do Rogério, mas as demais, para que vocês, então, possam responder aí as provocações, não é? Então, Rogério diz o seguinte: gostaria de perguntar aos convidados o que vocês consideram da experiência do FIEI e se ela pode ser levada para outros cursos da UFMG. A Rosana diz assim: quero conhecer mais sobre a inserção das pessoas indígenas nos aspectos econômicos, políticos, educacionais, enfim, nos aspectos sociais do Brasil. Me indiquem referências bibliográficas. E tem também um comentário da Kátia Malta: infelizmente, os direitos não são iguais, eles estão só no papel, não é? E temos que correr atrás ainda, muitas vezes nos frustramos, mas temos que correr atrás. A Andréia: parabéns, agradeço a oportunidade de participar desse maravilhoso seminário, fantástico, a natureza alimenta o ser humano, e é próprio, não é? E é o próprio ar que respiramos. Um comentário da Neiraildes Gomes: a EMEI Alaí de Lisboa, aí da UFMG, recebia e acolhia as famílias indígenas em vários períodos, quando os pais estavam fazendo cursos e apresentações na universidade. As crianças ficavam na escola. Foram momentos muito importantes e uma convivência de muito aprendizado. E ela sugere que precisamos avançar muito para que esta recepção, acolhimento e troca de experiências, não é, realmente aconteça e a UFMG cumpra o seu papel, e também parabeniza pelo seminário. Há muitos comentários emocionados sobre a fala da Oerimerri. A Elizabeth fala, não é, que a exposição dela é muito potente. A Andréia Gomes: a voz que canta a história e valorização à vida. Linda fala de pertencimento, de história de vida. E semelhança é uma honra, obrigada pela oportunidade. A Gisilmara comenta, né, sobre a importância da gente falar tudo isso que circulou aqui. A Fernanda: se os verdadeiros donos do Brasil, os povos indígenas, estivessem à frente da nação, estaríamos bem melhor, diz ela, sem aquecimento global, sem pandemia, sem tantas doenças mentais, sem tantas mazelas. Ok, aí vem uma segunda pergunta da Elizabeth, para o Oerimerri: gostaria de saber se vocês atuam só nas escolas de suas aldeias. Vocês vão a outras escolas municipais darem palestras? Eu adoraria fazer algum trabalho de intercâmbio com vocês.
Aí vem o comentário da Juliana Gualberto. Juliana, muito bom te rever. Obrigada pelo conceito sensível e cuidadoso, Rebeca, com relação à educação multicosmológica. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Ô, gente, então é o seguinte, como nós de fato estamos, né, aí em cima da hora, eu gostaria que cada um de vocês aí comentassem muito rapidamente tudo isso que foi colocado. 30 segundos para cada um. É Aparecido. Eu tenho uma sugestão. Chico, você não pode falar mais. O Erimer... Tem uma questão que essa porque como o tempo já se esvai, é essa questão de outras experiências na universidade, outros cursos. Eu acho que seria bom ouvir nossos colegas indígenas se manifestarem sobre isso, né? Sim, exatamente. Então, eu tenho uma formação em pedagogia e eu fiz também o magistério indígena, onde o magistério indígena aconteceu nas aldeias de Barra Velha, Coroa Vermelha, nos Tuxá, em Rodela, Tupinambá. Eu tive outra experiência antes de entrar na Universidade Federal. Então, todo esse conhecimento culminou em um aprendizado muito bacana e legal, onde a gente pôde estar adquirindo mais conhecimentos tradicionais, porque outros povos ali juntos, e o conhecimento científico. Na questão da participação em outras escolas, a gente tem feito, sim, encontros, né? A gente faz bate-papo, seminários, conferência, e em relação ao que a Rebeca falou sobre a apresentação na comunidade, quando eu enfrentei a banca lá na UG, não tremi tanto. Quando eu fui para a formação, a formatura eu não tremi tanto, mas quando eu fui na aldeia, junto convite, é claro, gostei muito, e saudações indígenas, Pataxó Ranha a todos. Zé Aparecido. Olá, então, assim, a experiência que eu tive mesmo foi com a UFMG. Antes disso também, eu já tinha feito, aí também em Belo Horizonte, o magistério indígena, né? E agora estou experimentando aí a pós-graduação, mas é numa universidade em que a gente faz à distância. Então, a gente não tem a mesma experiência, não tem o mesmo contato e a vivência que a gente teve aí na UFMG. Então, eu acho que o que mais vale é esse contato, né? Diário, de convivência, né? Não esse contato à distância, onde a gente aprende à distância, vale, claro, vale, mas nunca é igual o contato que a gente tem diário, que a gente tinha aí, o contato, vamos dizer assim, corpo a corpo mesmo, assim, né? Então, é diferente, né? Então, eu também queria agradecer, né, por poder ter esse espaço aqui de poder falar um pouco, né, das experiências que a gente viveu. Pena que o tempo passa rápido, né? Eu não sou de falar muito, mas o tempo passa rápido, né? Então, a gente vai ter que encerrar por aqui, mas agradeço muito. Chico, a Rebeca, né, a Rebeca já convive aqui com a gente, né, já é uma amiga, eu costumo dizer que é uma parente que a gente tem fora da aldeia, e o Chico é um amigo, né? Ele fez parte do meu trabalho aí, então considero como um amigo também. Abraço. Fico emocionado e honrado, viu? A palavra, então, com a Erimer. Então, né, respondendo as perguntas aí que foi falado sobre a formação do FIEI e como que a gente pode estar levando aos outros cursos da universidade, é igual eu falei, né, a gente já vai com a formação, que a gente tem a formação da Universidade das Tradições.
Então, por exemplo, quando eu estava na formação aí do FIE, a gente teve uma participação muito importante na Universidade da Arquitetura, com o professor Adriano, onde lá eles têm todo aquele sistema de fazer as casas, como que preparam a madeira e tudo, e foi um diálogo muito bom, porque a gente falou também que a gente tem as nossas formas de fazer casa, onde a gente tem o tempo certo, tem a lua certa, né? E que as casas indígenas, elas não são feitas para ser vivida o tempo inteiro. A casa indígena ela sempre tem que ser feita de tempo em tempo, porque senão o conhecimento também ele vai sendo esquecido. E no caso da medicina, por exemplo, quando tem os estudantes na medicina, a gente tem a nossa medicina tradicional, que muitas das vezes o que a medicina de fora não pode curar, a nossa já pode, né? Então a gente leva muitos conhecimentos do nosso povo que também transforma a ciência daí de fora, né? A medicina de fora e os demais, tudo quando a gente fala que o conhecimento ele é coletivo, né? Então ele não é ensinado sozinho. E aqui na minha escola, respondendo a outra pergunta, a gente faz sim intercâmbio com outras escolas de fora, né? É uma forma da gente estar também falando dessa resistência, da nossa história, nós mesmos contando, não deixar mais o livro didático que vão para as escolas de fora, né? Contar a nossa história, porque é uma história que não foi escrita pela gente, foi escrita por outras pessoas, contando uma realidade, né? Onde às vezes quando as crianças chegam aqui pensam de encontrar um índio do tempo da colonização, mas hoje não está assim, né? Muitas coisas mudaram e aqui o nosso intercâmbio que a gente tem, ele é uma pedagogia, né? Que a gente fala que é com o pé no chão da aldeia e com o pé no chão do mundo. Então, agora, nesse tempo, a gente não está fazendo porque, por causa da pandemia mesmo, né? Tudo está parado, as escolas não estão funcionando presencialmente, mas que a gente tem e se tiver a oportunidade, quando quiser vir, é só agendar que a gente recebe sim as crianças para a gente estar dialogando. E agradeço também aqui pelo convite, pela Rebeca, né, que é uma irmã para a gente mesmo, o professor Chico, que é uma pessoa que tem um sorriso tão lindo quando a gente está ali na Faiva passando, ele é uma pessoa que a gente vê só sorrindo, e isso é muito importante, né, um professor muito sorridente. Agradeço aqui a Sandra também por estar conhecendo, espero conhecer um dia presencialmente, e aos outros demais que estão aqui. E a todos que estão aí acompanhando a gente, né, que vamos ajudar a gente a demarcar esse território nosso, porque é muito importante o conhecimento. Os conhecimentos, eles tem que ser andado de lado a lado mesmo, porque o conhecimento ele é vida, e hoje o conhecimento maior que está precisando de ajuda e está nos chamando é a Mãe Terra e a Irmã Natureza. Então a gente fala que demarcação desses territórios, né? Demarcação já, né? Essa também é a nossa bandeira, claro. E aí se eu puder acrescentar, não quero cortar, aí, como a Ueri falou na questão da medicina, né? Só para acrescentar que aqui no Chacriabá a gente construiu uma matriz curricular própria e que a medicina tradicional ela está inserida dentro dessa matriz curricular, na qual passa a ser obrigatório a gente estar trabalhando esses conteúdos dentro da sala de aula, não somente as outras disciplinas, vamos dizer assim, normal das outras escolas, né? Então a gente tem uma matriz curricular que a gente construiu a gente mesmo, né? E entre as disciplinas que tem, né? Tem a etnomatemática, tem a história Chacriabá, que é a história de luta, né? E a medicina tradicional também faz parte do conteúdo escolar obrigatório para ser ensinado para as crianças. Ô Cito, e em breve teremos o seu livro sobre tecnologia. Sim, a gente vai conversar com eles, né? E ver aqui perto, aí se toca isso para adiante, né? Porque tem que sair, né, Chico? Agora vai sair, pode deixar. Terminando essa fase aqui, a gente começa o mês que vem, tá? Ok. Que ótimas notícias, né? Então, gente, eu quero mais uma vez agradecer e lamentar ter entrado aí mais tardiamente no seminário, mas quero dizer que
foi muito, muito bom. E quero, sim, continuar a dialogar com vocês todos, viu, Chico? Agora, a partir da UFOP. E é isso, e vamos nos cuidar, não é? E, se possível, ficar em casa, porque a situação realmente ela não é muito boa, né? Então, é isso, vamos nos cuidar e cuidar uns dos outros. Um abraço para todo mundo. Chico, quer falar alguma coisa para a gente fechar? Eu estou com dificuldade de me despedir dessa mesa, mas eu sou obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Tá bom, gente. Obrigada, gente.